Olá, boa noite, seja bem-vindo aqui ao nosso encontro, bem-vinda você também, homens e mulheres, todos aqui bem-vindos à nossa conversa. E eu sempre acredito que quando amigos se encontram para conversar, nem sempre vai concordar, nem sempre chegarão a um denominador comum, mas todos podemos ficar satisfeitos em termos aprendido uns com os outros. Sabe que falar de sexualidade é tocar nos pontos mais delicados, mais sensíveis e muitas vezes mais escondidos na vida de cada um de nós. Nós fomos ensinados a não tocar em determinados assuntos, não falar a respeito de sexualidade e quando fomos levados a falar sobre ela, nós guardamos ainda reservas. E se nós trouxermos Bíblia, religião, igreja para o contexto da conversa, e se nós tratarmos a sexualidade por este viés e traz algum desconforto, por isso que o Sem Tabus propõe um diálogo para os cristãos e entre os cristãos, para que então juntos possamos entender aspectos da sexualidade que estão desprezados ou mal entendidos e que traz sofrimento, culpa, angústia e dificuldades que vão repercutir inclusive no desenvolvimento da nossa vida espiritual. Então, o Sem Tabus é esse lugar para falarmos de sexualidade, falar do que envolve a nossa sexualidade, que não significa dizer apenas fazer sexo, não significa apenas órgãos genitais numa atividade sexual entre pessoas que queiram estar nesta relação ou para aproveitar a vida e prazer, ou para ter filhos, ou para o que quer que seja que foi construído em você a respeito da prática sexual, mas é dialogar para avançarmos mais e compreendermos o que tem de mais a ser aproveitado sem trazer nenhum tipo de culpa, de sofrimento, de angústia. Muito pelo contrário, para ficarmos livres. Só que quando falamos em liberdade, sexualidade, fé, igreja, religião, Bíblia, nós muitas vezes vamos dizer que tudo isso é que nos tira a liberdade. Que é por causa da religião, da fé, da Bíblia, é que nós não podemos fazer tudo o que nós queremos, do jeito que nós queremos, na hora que nós queremos. E então nós lançamos a culpa toda e a responsabilidade toda sobre a religião. Entende? Então, o Sem Tabus tem alcançado esse lugar todo especial no coração de muita gente que entende que é preciso falar sobre isso. Não é verdade que a Bíblia ou a fé vai nos tirar o direito de experimentarmos as coisas boas da vida, inclusive tudo que o sexo tenha para nos dar. Mas a fé vai nos instruir, a Bíblia vai nos conduzir, vai nos fazer entender quais são nossos limites e por que são importantes os limites, os cercados, as fronteiras, por que é importante? É para nos sentirmos seguros, para estarmos seguros. Assim como os países guardam as suas fronteiras para não serem invadidos, para não perderem o seu território, o seu espaço. Nós somos território também, território de Deus, e não podemos nos perder. Então fica aqui com a gente nessa conversa do Sem Tabus sobre sexualidade. Hoje nós vamos falar sobre pornografia. Muita gente está sofrendo com a pornografia, muitos cristãos, sim, muitos cristãos, pessoas que amam a Jesus, pessoas que estão numa igreja, pessoas que acreditam na Bíblia, mas elas têm essa dificuldade grave, esse pecado, que não é diferente de outros pecados que outros cometem, que nós cometemos. Mas vamos falar sobre essa questão hoje, pornografia. E eu vou trazer hoje, como tenho trazido em toda esta série, um pastor, um teólogo, que é conselheiro, trabalha com muitos jovens, trabalha num centro universitário, para você ter uma ideia, no Centro Universitário de Engenheiro Coelho, chamado UNASP, Universidade Adventista, aqui em São Paulo, e tem muitos anos de estrada lidando com jovens, com homens e mulheres, e esse é um tema que ele sabe, precisa ser jogado aqui
para a gente lançar luz sobre e conversar e aprendermos todos juntos como amigos, como família e como igreja. Pastor Edson Romero, seja muito bem-vindo ao programa de hoje. Muito bom recebê-lo aqui. Tudo bem? Tudo bom. Prazer revê-lo. Obrigada. Fique à vontade. O nosso convidado de hoje é Edson Romero Marques. Ele é pastor e diretor de desenvolvimento espiritual no NASP, Centro Universitário Adventista de São Paulo, campus Engenheiro Coelho. Nascido em Santo André, em São Paulo, atua hoje na cidade de Engenheiro Coelho. Para um contato profissional, seu e-mail é edson.romero@unasp.edu.br. Bom recebê-lo para falar de um tema que passa pela vida de muita gente em sofrimento e estamos aqui para compartilhar esperança também, acima de tudo, né? Muito obrigado por aceitar o convite. Eu que agradeço pelo convite. Por falar em pornografia, ou para falarmos, eu acho sempre interessante pensar, situarmos o nosso ouvinte, telespectador, em como esse universo da pornografia é poderoso. Tem números que eu sei dos seus estudos que nos assustam um pouco. Sim. Na realidade, é uma indústria gigantesca, né, que rende bilhões de dólares. Então, existe, de acordo com a revista The Economist, uma revista americana especializada em economia, entre 700 a 800 milhões de sites pornográficos. E com hits de 4,4 bilhões de acessos mensais. Então, imagine o volume de dinheiro, o volume de produção, o volume de imagens e vídeos em relação à pornografia. Na realidade, eu diria que se você contar esses sites, mais as propagandas comuns que a gente vê em canal aberto, em revistas, eu diria que nós somos bombardeados por imagens sexuais praticamente o tempo todo. O senhor compartilha, então, da ideia de que, às vezes, no intervalo de um jornal, nós podemos estar sendo enredados pela pornografia, sutilmente ou não ali? Com certeza, porque tudo isso vai alimentando o imaginário do ser humano, né? Então, essas imagens que vão e grudam na sua mente, depois elas acabam determinando teus pensamentos e tuas ações. Então, realmente, nós precisamos, o cristão, né, precisa passar por um processo de desintoxicação sexual. Porque a gente vive tão bombardeado com tantas informações, se você intencionalmente não fizer esse processo, você vai ser conquistado por essas imagens e pela pornografia. Hey. You doing your homework? Can I ask you something? Do you think I'm pretty? What's your favorite part about me? Do you want to see more? I can show you whatever you want. Honey, dinner's almost ready. What's wrong? Nothing. Okay, we'll finish up what you're doing and come on downstairs. Okay. ¿Qué es lo que estás viendo? Nada, es solo un programa de televisión. Oh, ok, voy a ver hasta la cena, ¿ok? Ok. Hana, tulungan mo ako maghain sa hapagkainan, ha? Opo. Felipe, la cena está lista. Come on, it's dinner time. Dear Heavenly Father, thank you for keeping our family safe.
And thank you for this delicious meal that you have so graciously given us. Que les ayuden mucho, And thank you for que keeping los our cuiden family close mucho, and so full y of love también for each para todos other. los abuelos que tenemos en la Thank you for familia, keeping your daughter que los healthy. cuiden mucho, thank y you for también keeping que toda la gente que necesita ayuda, que los ayuden Dios, y también para esta familia bien especialmente, Na binasbasan para ninyo ako todos. ng En el nombre mapagmahal del na asawa Padre. at dalawang mabuting anak na pinagkaloob ninyo sa akin. Por que será que essa indústria ela ganha tantos adeptos? Por que ela consegue atrair para si um número tão grande de homens e mulheres em todos os cantos, inclusive dentro das religiões? E é claro que nós sabemos que a religião não protege uma pessoa de qualquer coisa, a não ser que o indivíduo decida e faça uso da sua liberdade para tal. O que será que acontece? Nós que somos presas fáceis ou há um trabalho realmente, como comentamos agora, muito eficiente? Olha, realmente a indústria é muito forte e ela é manipuladora. E ela é intencional, ela realmente sabe o que ela quer vender e o que ela quer conquistar com aquela propaganda ou com aquele vídeo que seja. Mas tem um dado interessante, Darlene, que eu gostaria de citar, que é de Ernest Becker. Ele foi um discípulo de Freud, ele tem um livro chamado A Negação da Morte. E ele diz o seguinte: a maioria das nossas atitudes e comportamentos sexuais, ela é resultado dessa nossa vã tentativa de reprimir a nossa consciência dessa realidade inexorável, que nós estamos caminhando para a morte. Então, quando eu li isso, eu fiquei pasmo de ver, porque de repente lá no nosso inconsciente a gente entende que a vida é muito breve. Então parece que tem essa tendência de querer aproveitar a vida o máximo possível. Então vem essa tentação de você conseguir um resultado rápido, uma recompensa imediata. Então, o sexo te oferece isso. Então, o que eles estão fornecendo, que a pornografia oferece, é isso. É o prazer agora, rápido, entendeu? Sem compromisso, com total liberdade. É só que não existe nada sem compromisso, porque você acaba se escravizando no fundo, né? Mas eu fico imaginando isso, que nós queremos aproveitar a vida. Eu não sei se você já ouviu falar do YOLO. Uhum. Já, né? Então, you only live your life once, né? Então, essa tendência, Paulo já tinha nos dias deles. E ele falou assim, olha, se não existe volta de Jesus, se não há ressurreição, se a nossa vida é só essa aqui, não existe uma outra vida, então comamos e bebamos, porque amanhã certamente morreremos. Ou seja, vamos aproveitar se essa vida é tudo que tem. Então, nós temos a consciência da brevidade. E esse Ernest Becker, ele descobriu isso, ele percebeu isso. Então, essa nossa ânsia pelo sexo, pelo prazer imediato, no fundo, nós estamos querendo fugir da nossa consciência que a vida aqui é muito curta e que em breve nós passaremos. Faz total sentido. Se nós bem percebermos a condição do mundo e o discurso que nós estamos mostrando e vendo, assistindo o tempo inteiro, de um mundo que está em falência, comida acabando, água acabando, guerras, dinheiro acabando, os países ricos já não são tão ricos, e, enfim, uma confusão, muita morte, muita doença. E eu acho que, se eu pensar em lugar de um adolescente, de um jovem que quer viver muito, né? Ele disse, o mundo está acabando, eu vou aproveitar a vida. Exatamente. E aí vem a filosofia do Carpe Diem, né? Então, é por hoje, é feliz por hoje. Faz total sentido. Verdade. Agora, e se eu penso enquanto cristão? Essa é a realidade geral. Agora, me voltando para o universo cristão, eu vou esbarrar em alguma esperança, onde que eu me agarro, pastor? Olha, nós temos também essa luta, mesmo como cristãos. Lembra lá em Romanos 7, quando Paulo fala assim, olha, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero... Então eu falo, existe uma força dentro de mim, existe uma guerra, uma luta entre a minha carne, os meus desejos carnais e a minha mente, meu espírito, minha vontade de seguir a Deus. Uhum. Então essa luta, só deixando para tranquilizar todos os cristãos... É de todos. É de todos. Uhum. Ninguém é mais santo que ninguém está numa posição de dizer, olha, cheguei num patamar que não tem esse problema. Se você tem 11 anos de idade ou tem 110, a tua luta praticamente vai ser a mesma, entendeu? De você viver nesse mundo tentando permitir que a sua vontade seja conduzida por Cristo. E ele falou, quem quiser me seguir, negue-se a si mesmo. Então, você negar a sua vontade, você negar esses desejos,
Porque, como você falou, além dessa condição do mundo que você descreveu, existem as frustrações de qualquer jovem, sabe? Está difícil para conseguir um emprego, está difícil na faculdade, ele tem que esperar alguns anos ainda para se formar, para ser alguém na vida. E o sexo sempre é aquele prazer agora, imediato, aquela recompensa que parece, é como se fosse uma fuga. Tira você desse torpor, tira você dessas frustrações e te leva para um lugar que você tem um pleno prazer. Quem que não quer isso? Exatamente. Entendeu? Então, o jovem cristão também passa por isso. É só que a pornografia ou o sexo ilícito, ele nunca ele nunca entrega aquilo que ele promete. Por isso que é tão viciante. Porque o vazio que fica, como se fosse um buraco dentro de você, cada vez maior, cada vez maior. Aí vicia, porque aquilo que você fez hoje, amanhã você quer mais, já não é suficiente. Você quer mais, e assim você fica totalmente entregue. E isso pode ser muito destrutivo, né? Tanto na questão da pornografia, que, por exemplo, nos Estados Unidos, 56% dos divórcios diz que um dos cônjuges tinha problema com pornografia ou com sites pornográficos. 56% é muita gente. É né? muita gente. Então, esse é realmente esse problema que a gente tem agora. Mas tem um outro problema que vem mais ao longo prazo, que isso na minha opinião, é que esse sexo sem compromisso, ilegítimo, não de acordo com os planos de Deus, ele destrói a sua capacidade de amar. Porque você fica mais sem saber diferenciar o que é paixão, o que é amor. Você se entregou achando que era, amor não era. Se entregou. Chega um momento, ou a pessoa é apenas um objeto, e você usa essa pessoa como objeto, mas você perdeu todo o sentido. E aí que eu tenho uma outra frase de Erich Fromm. Erich Fromm, ele era um discípulo de Freud e ele quebrou com Freud, ele rompeu com Freud. Porque Freud acreditava que as fantasias eram partes assim, naturais, integrantes da personalidade. E Erich Fromm dizia, não, isso não pode ser, porque essas fantasias, ou você se relacionar nessas fantasias, nunca vai produzir em você o real sentido da vida, o real sentido de você amar alguém. Então, só um amor, ele diz, quando você se entrega um amor sacrificial, aquele amor que você se sacrifica pela pessoa, você se entrega pela pessoa em si mesmo, isso, essa plenitude, essa que a gente busca, né, de você se sentir totalmente amado, essa plenitude, só o amor verdadeiro, esse amor que se sacrifica, que você vai ter. Nessas fantasias, nessas fugas que você tem, então você volta dessas fugas totalmente vazio, insatisfeito. Se nós pensarmos bem, estamos todos muito perdidos. Estamos todos, muitas vezes, até sendo incoerentes, sendo cristãos e tendo a Bíblia, a orientação dada pela igreja, pelos pastores, mas a nossa realidade confronta demais até as nossas ideias e a nossa fé, nossas crenças. E me parece que, no fundo, nós somos personagens de uma história montada por quem eu desconheço, mas eu sei que eles existem, numa indústria que trabalha fortemente, como esta que nós estávamos falando da pornografia. E estes personagens, quem são? São mulheres que vão desejar um estereótipo de homem, homens que vão desejar um estereótipo de mulheres, ideais que vão sendo formados, mas que são criados pela indústria cinematográfica. É aquela mulher que vai se encantar com um homem que faz suspirar, mas ele é o pegador, é o garanhão, é o cara tal. Eu acho que nós estamos sendo ensinados numa escola muito perversa. Exatamente. Tem como se proteger? Tem como se cuidar? Como é que a gente faz? A gente não pode cair no canto da sereia. A gente não pode seguir uma miragem. Isso. A gente não pode seguir uma ilusão. A gente tem que colocar os pés no chão. E é isso que, através da Bíblia, Deus quer que a gente faça, que a gente entre dentro da realidade e não da fantasia. Obviamente, Hollywood pinta esse quadro, né, do homem perfeito, da mulher perfeita, mas o filme acaba em 1 hora. Né? Acabou aquele momento do filme. Agora, a vida a dois é uma vida de anos e anos. Então, esse romance barato, ele não perdura através do tempo, das dificuldades e dos desafios da vida.
Por exemplo, o Lord Byron escreveu o livro Dom Juan. Então, eu acho que nós aplicamos mal a imagem de Dom Juan, ou a realidade que o livro estava querendo nos mostrar, né, com esse romance. Porque hoje a gente acha que Dom Juan é o cara atraente, charmoso, sedutor, por onde ele passa as mulheres caem aos seus pés, né? Então, é aquela pessoa poderosa, admirada, invejada pelos homens e desejado, super desejado, sonhado pelas mulheres. Mas, na realidade, no romance, Dom Juan é um homem infeliz, frustrado. Então, os seus múltiplos romances constantes era a sua tentativa desesperada de encontrar satisfação plena. E ele não consegue, nesses milhares de casos que ele foi tendo durante a vida. E é só que essa história, na realidade, eu acho que ela está quase no nosso inconsciente coletivo, porque todo homem, de repente, gostaria de ter esse poder e toda mulher queria ter um homem assim, que a arrebatasse, que a colocasse nas nuvens 24 horas todos os dias. Mas isso não faz parte da vida. A vida não é assim. Não que não tenha romance, claro. A vida, nossa, romance é maravilhoso, é muito bacana, sabe? Você ter essa parte, essa fantasia saudável da vida e você sonhar com alguém, etc., né? Mas eu acredito que a gente tem que colocar os pés no chão. A gente não pode se deixar se levar por essas fantasias de Hollywood. E, na realidade, o que a gente precisa é daquele amor em que, quando faço casamento, eu digo o seguinte: o tempo, ele pode ser um artista ou pode ser um carrasco. O tempo é um artista quando você vive por amor, você vive se sacrificando pela pessoa. Então, as marcas que vão aparecer no seu corpo não vão deixando o seu cônjuge frustrado com você, muito pelo contrário, cada vez mais apaixonado, porque são marcas de amor, de sacrifício pela pessoa. Você está vivendo para tornar alguém feliz. Então, isso que traz satisfação na vida. E você saber que a sua existência é a causa de alguém ser feliz. Então, Deus intentou isso ao nos criar. Então, o verdadeiro prazer da vida, a satisfação de você sentir vale a pena viver, é quando você é capaz de fazer alguém feliz. Então, isso sim pode perdurar, você diariamente se sacrificando por essa pessoa. Isso é fácil? Não é fácil, mas é totalmente recompensador. Por isso que eu digo que, por um amor que jamais se acaba, vale a pena se acabar por ele. Que bonito. Então, invista, né? E você vai ter a recompensa, não de um momento, de uma noite ou de algumas horas, aquela diária, constante, porque vai chegar um momento na vida que a paixão não vai fazer sentido. Depois de uma certa idade, sabe? E isso não é o mais importante. E o pior é que é exatamente num momento como esse, que de repente o sexo fica a coisa ainda mais maravilhosa, mais recompensadora do que na juventude. Porque junto com ele vem toda uma vida de cumplicidade, uma vida de entrega, uma vida de fidelidade, uma vida em que você se dedicou para fazer alguém feliz. Então isso não tem preço, a satisfação que você tem com isso. Por isso que Deus é maravilhoso em nos oferecer essa opção para quem acredita nele. Totalmente. Nós começamos falando sobre pornografia, especificamente, e aí num dado momento o senhor diz assim, isso também nos tira a capacidade de amar. Sim. E aí agora você volta a falar em necessidade de amar, e amar verdadeiramente. Sim. Então, ao trazer a temática pornografia, imoralidade ou qualquer uma outra que perverte nossos bons sentimentos, nossos bons ideais, ao tratar sobre isso, a nossa tentativa aqui é ressaltar aquilo que nós estamos perdendo, verdadeiro de vista, o verdadeiro amor, amar. E aí eu percebi que em sua fala vem a palavra sacrifício, amor, sacrifício, amor, sacrifício. Esse amor destoa do amor da mulher que está esperando as flores, e o homem esperando a mulher que quer sempre fazer sexo com ele, que está sempre disposta, linda, ou qualquer ideal outro, mas que seja assim, na vibe do prazer. Que amor é esse de sacrifício, assim? Isso, a Bíblia me dá respaldo. E se eu pensar no amor de Jesus, que foi um amor de sacrifício total, mas aquele ideal eu consigo alcançar para mim? Olha, você tocou num ponto muito legal. Aquilo que nós vemos em Cristo se chama graça, não é mesmo? A graça a gente recebe de Deus aquilo que a gente não merece. Então, se tem um lugar, Darleide, para você
exercitar graça é no relacionamento conjugal ou de namorados, onde você vai dar aquilo que a pessoa não merece e você dá sem esperar nada em troca, entendeu? Você vai ficar feliz pela própria oportunidade de se dar para alguém, não porque ela vai devolver alguma coisa para você em recompensa. Então, isso que eu acho maravilhoso dentro do casamento e dentro do lar. Essa é uma experiência. Eu lembro de uma história em que um casal estava brigando, e todo casal tem suas discussões, né, E aí a esposa estava reclamando algumas coisas com ele, discordando dele, ele discordando dela, e como a discussão estava assim, indo para um outro patamar, ele falou assim, vamos parar por aqui antes de a gente perder o respeito. Então ele entregou uma folha de papel para a esposa, uma caneta, e ele pegou uma outra e disse o seguinte, escreva então todos os defeitos que você acha em mim, e eu vou escrever os defeitos que eu acho em você. Aí a mulher começou a escrever e tal, e ele abaixou a cabeça e ele se escrevendo, ele nem pensava. E a mulher, ela começou a pensar um defeito, 2, 3, ela falou assim, nossa, ele tem que ter mais defeito, porque ela olhava para ele e ele nem levantava a cabeça, assim, sabe, escrevendo direto. E ela falou assim, gente, será que eu tenho tantos defeitos assim? Aí depois de um tempo ele falou assim, vamos trocar os papéis? A hora que eles trocaram os papéis, ela desejou que ele não lesse o que ela escreveu, porque ele escreveu de cima embaixo, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Isso é graça. No momento em que você, não é um momento romântico, não é um momento que você está sendo enaltecido, paparicado, recebendo um café na cama, sabe? Você não está ali no altar, todo mundo bonito, músicas, flores, luzes, como se fosse um palco, sabe? Não é ali, é no dia a dia, sabe? Né? Nessas questõezinhas da vida, a dois, em que naquele momento em que de repente a pessoa está mal-humorada, chata, ingrata, indiferente, e aí você, exatamente num momento como esse, você despejar o seu amor em cima dessa pessoa. Esse é o amor-sacrifício. Esse amor que muda o mundo, porque um amor desse transforma. Não tem como você receber algo assim, imerecidamente, sem aquilo não te mover por dentro. Então, essa é a solução, esse amor, essa graça. Então, Cristo sempre vai ser o nosso exemplo, o nosso modelo. Imitá-lo dentro dos nossos relacionamentos é certeza de felicidade, é certeza de recompensa por toda a eternidade. Que lindo, muito bom. Tão bom pensar nessas coisas de maior excelência, né? Mesmo tocando numa ferida, como é a pornografia na vida de tanta gente. E eu sei que tem gente ali que sofre com isso. É o homem casado que sofre com isso. É uma mulher casada. São jovens. Mas que bom que a gente consegue ficar nesse ping-pong. A gente traz a realidade que é dura, faz ferida, sangrar, mas aí voltamos para que há algo de excelente. Sim. É isso, sem tabu, sim. Esse papel aqui, sabe, de expor o que dói, mas também apresentar sempre o bálsamo, sempre apresentar que há outro caminho. E um caminho para um vício como o da pornografia ou qualquer outro vai ser aprender a viver uma experiência de plenitude ao descobrir nada mais, nada menos que é muito amado de Deus, que é muito querido de Deus e que a graça de Deus pode pôr num papel assim, eu te amo, te amo, te amo, te amo, onde você deveria, para mim, para você, deveria estar escrito condenado, 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 não é? Então, aos viciados, aos pornográficos, aos de mente doente ou desequilibrada, nisso ou naquilo, come demais, bebe demais, trai demais, mente demais, qualquer coisa, vamos beber na graça de Cristo para sermos transformados. No outro momento, pastor Edson, o senhor disse a respeito da necessidade que nós temos de nos desintoxicarmos. Sim. Né? Somos amados, aceitos por Deus, queridos pelo Pai do céu, mas essa realidade está ali, né? Na televisão, na internet e tal. E aí, como é que eu vou caminhando desse processo? O que você chama de desintoxicação? Ok, realmente isso é um processo que de repente vai durar a vida toda. Para algumas pessoas até mais desafiadora do que para outras. Verdade. Né? Eu tenho um amigo querido, uma pessoa que sempre foi da igreja, é uma pessoa que tem uma influência muito grande no meio cristão, e ele é aposentado, já com quase seus 70 anos de idade, e ele falou assim, até hoje a minha grande tentação são as revistas pornográficas.
Isso aí faz uns 20 anos que eu vi isso. Mas isso me marcou, Darlene, tão profundamente, porque eu esperava que uma pessoa naquela idade não tivesse que passar por nenhuma desintoxicação. A vida já tinha o desintoxicado, né? Mas, na realidade, todos nós precisamos passar por isso. Então, dependendo do grau da sua dificuldade, você precisa de repente, uma ajuda psicológica. Você ter um psicólogo para ajudar você a se libertar de um vício mesmo. Se isso está dominando você, você está escravizado pela pornografia, você está dependente dela para poder viver, para poder sentir qualquer grau de satisfação, então você precisa de um psicólogo para te ajudar. Você precisaria também de um líder espiritual, da sua igreja, né? Um líder espiritual que você confia, porque isso é uma batalha espiritual. Para ele caminhar essa batalha com você. Ou então um amigo de extrema confiança, para você poder se abrir, porque muitas vezes tem gente dentro da igreja carregando o peso dessa tentação e não pode abrir com ninguém, porque todo mundo olha para ele, acha que é uma pessoa pura, santa, é um líder da igreja, esse homem está acima de qualquer suspeita, mas o coitado está sofrendo como qualquer outra pessoa sofre, como um jovem sofre. É só que se ele se abrir para alguém, essa informação pode destruir com a vida dele, com o casamento dele, a relação dele na comunidade cristã. Então precisa de um líder espiritual, um amigo de extrema confiança que possa caminhar essa batalha com ele. A pessoa pode também fazer aquilo que está no controle dela, desligar aquele canal, bloqueia o canal que você sabe que traz problema para você, bloqueia o site, chama esse amigo, fala, me ajuda aqui a bloquear esses sites, porque se você não me ajudar, hoje, de repente amanhã eu mudo de ideia e eu vou querer. Então, coloque aqui uma senha que eu não vou saber. Então, bloqueie o canal de televisão, bloqueie o site, jogue todas as revistas fora, não gaste mais um centavo com essas revistas, faça muito exercício, porque o exercício físico é uma grande maneira eficiente e saudável para você limpar a sua mente. E você sabe, quando você está trabalhando no Windows, você trabalha com janelas, né? Então, você tem vários programas abertos, mas aquela janela que você está usando é que fica ativa, as outras estão lá atrás. Então é o seguinte, as lembranças que nós temos na nossa mente, as imagens, elas praticamente são indestrutíveis. Não tem como você apagá-las da sua mente. Você pode jogar fora a revista, você pode jogar fora isso, aquilo, mas você não tem como se livrar das lembranças. Então o que você precisa fazer? Colocar outros quadros, outras lembranças, outras imagens naquela lá. Entendeu? Para que a imagem que vai ser aquela que vai estar mais lidando com o teu consciente, seja aquela imagem boa, aquela imagem que você está adquirindo, da pureza, do amor que se sacrifica, aquele amor que perdura, aquele amor bacana, que você pode ter alguém por toda a vida, aquele relacionamento totalmente recompensador, uma vida de significados. Então você vai colocando essas imagens, entendeu? As imagens da palavra de Deus, das mensagens, dos hinos, coisas boas que nós temos. E a gente nos alimentarmos dessas imagens para que elas sobreponham essas imagens pornográficas que nos podem levar ao pecado. Entendeu? Então, com essas tentativas, né, com psicólogo, líder espiritual, exercícios físicos, alimentação, você evitar guardar as avenidas da sua alma, né? Tudo isso é o processo para você se livrar da pornografia. Quero lembrar a você da revista Fique Leve, que eu gosto muito de motivar, incentivar você a cuidar da sua saúde física, mental, espiritual, tudo junto. E aí a Novo Tempo produziu o que nós chamamos de um curso de saúde, numa revista. Ao final de cada capítulo, nós tratamos sobre depressão, ansiedade, obesidade, insônia, enfim, uma série de sofrimentos atuais que atinge milhões de pessoas, a obesidade é um deles, por exemplo. Mas como lidar com o apetite? Como deixar de comer este alimento que me faz mal e trocar por um alimento que me faz bem? Como fazer essa troca? Como é esse processo? Como criar consciência de que eu sou responsável por minha saúde, pela manutenção dela, no que diz respeito ao que eu como, ao que eu bebo, às combinações que eu faço, como que eu lido com o meu corpo? Faço atividade física, sou sedentário, fumo, bebo, não durmo, trabalho demais.
Isso tudo vai deteriorando pouco a pouco a nossa capacidade, inclusive de ser feliz. Nós perdemos a saúde emocional, mental, nos desgastamos demais, então perdemos nossos relacionamentos, perdemos dinheiro, perdemos trabalho, perdemos a vida. Então a motivação é: cuide-se, ame-se. Afinal de contas, você é objeto amado de Deus, é o ser amado de Deus. Então, esse é um curso que nós te oferecemos. Fique leve. Pode fazer o seguinte: liga para a gente, nosso telefone em horário comercial, 0 operadora 12 21 27 31 21. Liga para a gente em horário comercial, mas é um presente nosso para você, não vai pagar nada, tá? Você vai receber até um certificado no final, quando você responder para a gente todo o questionário. Você vai receber um brinde da gravadora Novo Tempo, ou seja, todo um trabalho para conscientizar você da necessidade de cuidar de si. Por quê? Cuidando de si, cuida da mente, cuida da família, cuida dos filhos, cuida da vida. É para ser feliz, tá bom? Fique leve, liga para a gente e pede a sua revista. É de graça. Ou entra no nosso site, novotempo.com/semtabus.nt, vai encontrar um banner com a revista Fique Leve, preenche e manda pra gente. Deu algum probleminha no cadastro? Então é melhor ligar, tá bom? Nossas atendentes, nós aqui na Novo Tempo, queremos ouvir você dizer: alô, manda minha revista, tá? E vamos continuando aqui a nossa conversa com o pastor Edson Romero, e hoje falando de um tema que pode parecer pesado no primeiro momento. Vamos falar de pornografia, mas já falamos da graça, do amor de Deus, já falamos de alguns caminhos para desintoxicarmos a mente. E agora, pastor Romero, eu gostaria de conduzir aqui a nossa conversa no sentido de ainda mais aprofundarmos a esperança para alguém que tenha caído nesse buraco, nesse abismo. A fé, como já citamos, na graça de Deus, no amor de Deus. Só que há uma tendência muito grande de nos afastarmos quando estamos num processo ou numa prática imoral, de perversão, adultério, qualquer uma delas, e assim, bom, Deus é santo e eu sou mau, então eu vou me esconder dele, como fez Adão lá no passado. E isso completamente destrói a esperança de restauração, justamente isso. Então, olha só, lá em 1 João 3,3, eu leio aqui na minha Bíblia: todo aquele que nele tem essa esperança, purifique-se a si mesmo, assim como ele é puro. Um jovem lê um verso desse e fala assim: purifique-se a si mesmo? Gente, como Deus é puro, então eu estou perdido. Uhum. E o diabo, ele é muito astuto, ele nos encanta com a tentação e depois ele nos amargura com a culpa. E quando a gente cai em pecado, então se alguém aqui que está nos ouvindo caiu em pecado ou tem esse problema, a pessoa até evita orar, porque quando ela vai orar, o diabo coloca aquela vozinha: deixa de ser hipócrita, você que disse que é cristão, você fez isso, fez aquilo, agora você vai nessa cara dura, nessa cara de pau, entendeu? Falar com Deus, cara, você é sujo. E começa a jogar esses pensamentos. Aí a pessoa, ela se sente culpada e ela foge de falar com Deus. É só que Deus, ele já viu o que a pessoa fez. Entendeu? E Deus não se espanta, nada é surpresa para Deus, porque ele conhece todas essas coisas. Quando ele estava se despedindo aqui da terra, ele perguntou para Pedro: Pedro, você me ama? Pedro disse: sim, Senhor, eu te amo. E ele perguntou 3 vezes, porque Pedro havia o negado 3 vezes. E Pedro achou que ele ia perguntar para outro discípulo. Ele volta mesmo e pergunta a Pedro: Pedro, você me ama? Ele, envergonhado, obviamente, falou: Senhor, tu sabes que eu te amo. Aí, quando Jesus perguntou pela 3ª vez, aí ele se desmoronou. Falou: Senhor, tu sabes todas as coisas, ou seja, tu sabes que eu lhe traí, tu sabes que eu fiz tanta coisa errada. E Jesus falou assim: eu sei, Pedro. Por que ele estava perguntando, então? Ele estava dizendo o seguinte: o seu pecado pode ter me machucado, mas perder você machucaria muito mais. Então, o que Deus quer, Ele não quer nos perder. E Ele quer, assim, Ele grita na nossa consciência dizendo: ó, você não pertence ao diabo, você não pertence ao mundo, você pertence a mim. Eu sou teu proprietário, eu sou teu dono, você é meu. Então, quando a pessoa começa a perceber que mesmo ela em pecado, mesmo que ela fez tanta coisa errada, Deus fala: olha, você é meu filho, eu nunca vou deixar de te amar. Isso é a maior motivação para ele largar aquele pecado. Primeiro, a certeza do perdão. Ele tem que
se agarrar nisso, porque Deus não mente. Deus morreu exatamente para que ele tivesse essa confiança. Venha ao meu trono de graça, pode vir, que você vai ser bem recebido. A porta vai estar sempre aberta. Eu nunca vou jogar na tua cara. Inclusive, deixa eu mostrar o que eu fiz para você. Aí a pessoa vai toda envergonhada lá falar com Deus e está lá o nome, Edson Romero. Do lado do Edson Romero, está limpo. Cadê o pecado que estava aqui? Está apagado. E sabe de uma coisa, Darleide? Jesus pegou aquele pecado que era meu e colocou na frente dele. Olha que graça. Como se ele tivesse pecado. Entendeu? E isso é maravilhoso. Ele assumiu a minha vergonha. Então ele fala, vamos fazer uma troca. Eu te dou, me dá a sua vergonha e eu te dou a minha dignidade. Me dá a sua culpa e eu te dou o meu perdão. Me dê as suas enfermidades e eu te dou a minha saúde. A cura. Me dê a sua morte e eu lhe dou a minha vida. Então, é isso que ele faz para você. E lá em Isaías 1:8, ele fala, mesmo que seus pecados sejam vermelhos como a escarlata ou como carmesim, eles vão ficar puros como a neve, puros como a lã. Porque ele coloca na frente dessa sua pornografia como se ele fosse o pornográfico. Como se ele fosse o amante daquilo. Ele fala, não, fica tranquilo, que eu vou é como se fosse eu, como se eu tivesse feito esse pecado. Você vai ficar com a minha dignidade. Eu vou ficar com a sua vergonha. Eu fico com o seu pecado. Você fica com o meu perdão. Fica tranquilo. Olha, entendeu? É isso que Deus faz. Aí quando o leproso um dia chegou para Cristo e perguntou, fico até emocionado, Senhor, tu queres me purificar? E ele falou assim, lógico, meu filho, fique puro. Entendeu? Então Deus tem essa vontade, esse desejo de nos purificar. E da lei de tudo que é puro é melhor. O ouro puro, a água pura, o sorriso puro, o olhar puro, o abraço apertado puro, as palavras puras, o amor puro. E Deus é puro. Por isso, quando Ele fala, assim como eu sou puro, eu quero que você seja como eu, porque eu quero que você seja pleno, que você seja tudo. Eu não quero você em pedaços, eu quero você totalmente inteiro, poderoso, vitorioso, sabe? Vivendo a vida em toda a sua plenitude, com todo o seu potencial. É isso que eu quero, o melhor para você. Lá, as alturas, o mais alto, meus pensamentos, meus planos para você é demais, demais. Então, é isso que Deus nos oferece. A gente não está fazendo grande sacrifício para ser puro. Na realidade, a gente está trocando a miséria, a gente está trocando a frustração, a decepção, relacionamentos ruídos. A gente está transformando, ou melhor, trocando toda essa sujeira desse mundo por algo que perdura, por algo que é lindo, que é bonito, que é romântico, que é gracioso, sabe? Coisas que Hollywood nunca vai poder reproduzir. É aquilo que Deus, o ideal de Deus para nós. Então, não pense que a pessoa, eu vou ter que agora abandonar a minha vida de liberdade e prazer. Você está no lixo, você está mal. Você não sabe o que você está perdendo. Deus, é como o Roberto Jefferson, o antigo deputado, ele tem uma frase que ele dizia o seguinte, falando sobre a honestidade na política. Ele falou assim, pode haver um filete de água pura num bueiro de esgoto? Uau! Olha que frase, pode haver um filete de água pura dentro de um cano de esgoto? Então, é só que Deus, ele, com o seu poder, ele fala o seguinte, meu filho, eu vou te blindar. E no meio dessa podridão, eu vou tirar você do esgoto, porque tem vida fora do esgoto. Você não nasceu para viver no esgoto, você nasceu aqui para fora. Entendeu? Existe uma vida maravilhosa. Então, deixa o esgoto de lado, abandone isso e venha para mim, porque o que eu tenho aqui é tudo puro. É tudo coisa que dura. Um dia, um mês, um ano, uma vida, uma eternidade. Ouvir isto é quebrar tabu, né? E espero que você tenha se emocionado junto e feito essa reflexão, entendendo que isso é quebrar um tabu, de que porque nós pecamos, Deus está contra nós. E isso é um tabu mantido, inclusive, por muitas vezes
no meio cristão. E que isso é perversão pura da nossa fé. É nos apartarmos, é desprezarmos a mão do Senhor estendida. Então, vê-lo emocionado é pensar, ele já foi tocado por essa graça e ele pode falar assim, tocado pelo amor de Deus. Amém. Como eu e você e todos nós. Então, é o moço ou a moça da pornografia, de qualquer outro pecado. Vou dizer aqui o que disse em outros programas e vou repetir tantas outras vezes. Todos nós, abundou o pecado sobre nós, mas sobre nós, por meio de Jesus Cristo, superabundou da sua graça para perdoar, sarar e restaurar você. Deus é por nós. Pastor, e lendo aquele texto citado anteriormente, que está em João, o que é mesmo, qual é mesmo, então, nesse contexto de fé, de amor e graça, purificar-se a si? É todo aquele que nele tem esta esperança, purifica-se a si mesmo. Purifica-se nele? Sim, nele, em Cristo. Purifica-se a si mesmo nele, obviamente, que tem nele essa esperança, assim como ele é puro. E também tem aquela de Filipenses 4:8, né, que para nos ajudar a sair desse mundo, que diz, ó, tudo que é verdadeiro, tudo que é amável, tudo que é puro, tudo que é de boa fama, né? E a pureza também é um dom do Espírito, né? E o fruto do Espírito é amor, bondade, pureza. Então, tudo isso faz parte. É dom de Deus que Deus, a gente não está sem ajuda. Deus é generoso em nos tornar puros. Então, vamos crescendo ainda, né? Porque nós teremos uma eternidade para aprender da graça de Cristo. Imagina se em poucos minutos a gente consegue aprofundar, jamais. Mas então, assim, eu aceito que sou amado de Deus, independente do pecado. Sempre. Não importa quantas milhares de vezes. Aí eu me aproximo dele. Sim. E ele, por estar atuando ativamente na minha vida, eu serei transformado em um dia puro como ele. Esse processo. É o processo. Há recaídas. Sim, há recaídas. E também existe, a gente tem que ficar, eu diria, preparado, porque às vezes para purificar você tem que passar pelo fogo, né? Porque Deus às vezes está tentando te chamar pelo amor, né? Ele está assim, te abraçando, ele está te rodeando de todos os lados, enviando mensagens e pessoas para te ajudar, etc. E quando às vezes a pessoa teima um pouco, e tem pessoas que não mudam, não reagem a esses apelos de amor, Deus permite que às vezes a pessoa passe por alguma dificuldade. Então Paulo ficou cego para poder enxergar aquilo que ele não enxergava. Ele caiu do cavalo, literalmente. Então às vezes Deus nos faz perder alguma coisa que está nos conduzindo para o caminho errado. Deus nos derruba do nosso cavalo, porque a gente está indo para o caminho errado. Então às vezes Deus permite que a gente passe pelo fogo, mas o fogo purifica, entendeu? Queima um pouco, arde, a gente chora, a gente reclama, mas a gente sai mais puro. Então, vamos esperar que o fogo venha para a gente ter essa oportunidade da purificação, mas na nossa busca diária com Deus, Ele com certeza vai nos purificar. Amém. Confiamos nisso. Então, nesses últimos instantes do programa, tendo dito palavras tão edificadoras, edificantes, tão abençoadas, entendemos que, então, quando nós nos afastamos do pecado, nós estamos, e isso na companhia de Jesus, nós estamos, então, sendo transformados por Ele. E nesse processo, nós recebemos em nós o Espírito Santo. Sim. O ajudador. O ajudador. Não é? O ajudador. Então, isso é ainda mais outra ferramenta poderosíssima, ou não é nem outra, é a ferramenta poderosíssima de que a pessoa de Deus habita em nós para nos tirar do mundo das trevas e nos levar para a luz do Senhor. Ainda tem Deus em nós. Né? Exatamente. Olha que coisa maravilhosa. Então, é por isso que a gente tem aquela frase, né? Quando eu olho para mim mesmo, não sei como vou me salvar. Não tem esperança, né? Mas quando olho para Cristo, não tem como me perder, porque nele tem toda a esperança. E mais uma vez, que fique muito claro que não são santos daqui falando para pecadores,
não é um pastor, né, que só falta ser arrebatado numa carruagem como foi Elias, mas é um homem que, como Elias, acabei de citar, a própria Bíblia diz que ele era um homem como um de nós, era uma pessoa como um de nós. Com as mesmas paixões. Com as mesmas paixões, com as mesmas tendências, mas era o homem que foi, sim, o grande profeta. Maior que ele, só João, né? Maior que João não teve. Mas olha o que a Bíblia diz, que ele tinha as mesmas tendências, as mesmas paixões, mas ele abriu mão delas para viver uma vida dedicada a Deus. Então, as tendências existem, os desejos existem, as paixões estão aí, mas eu me recordo agora do pastor Alejandro Bulhon, quando ele falava, nos dava aquela ilustração de deixar uma natureza velha morrer de fome, sim, e alimentar a outra. Exatamente. Então, vamos nos alimentar em Cristo para termos natureza espiritual forte, natureza espiritual em Cristo, realmente com raízes profundas. E guarde esse recadinho para você. Jamais houve um tempo em que os cristãos, homens e mulheres de todas as classes, tivessem tão grande necessidade de clara visão espiritual como agora. Não é seguro perder a Cristo de vista um só momento. Seus seguidores precisam orar, crer e amá-lo fervorosamente. Um trabalho muito radical precisa ser feito no sentido de limpar o templo da alma de sua natural depravação. O cristão precisa estar plenamente desperto a fim de resistir ao crescente espírito de licenciosidade que se observa entre os que afirmam estar santificados. Quando nosso coração está limpo, lavado e tornado branco pelo sangue do Cordeiro, desenvolver-se-á em nós a obra delineada na maravilhosa oração de Cristo. E a favor deles eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. Pastor Edson, muito obrigada. Foi tão bom tê-lo aqui no Sem Tabus. Eu que agradeço. Obrigada. Um prazer estar aqui com você, Dália, que eu admiro você demais. Obrigada. Amo a sua filha, viu? De paixão, uma pessoa muito querida. E a vocês que nos ouviram, um grande abraço e qualquer dúvida, a Novo Tempo está aqui para atender você, para ajudar você a passar por esse processo. Então, um beijo no coração. Tchau. Obrigada. Obrigada de verdade por sua companhia. Eu quero crer que chegamos ao final de um programa como esses, tendo deixado palavras de vida no seu coração. Então, viva! E não são palavras nossas, são palavras do Senhor, palavras da Bíblia Sagrada. Aproprie-se da palavra de Deus, viva pelas promessas e vida longa para você e sua família. Até a semana que vem.